vamos falar sobre o dia em que eu parei de ver pornografia. Eita, olha só o tema, né? E é um tema que tá aparecendo muito, pelo menos pra mim, não sei pra vocês aí, mas eu decidi separar o vídeo dessa moça que o canal dela se chama Sherlyn, tá bom? Pra quem quiser lá acompanhar, ver, então, os créditos ao canal dela tá aqui. E a gente vai assistir uma parte do vídeo, não vai assistir ele inteiro, tá bom? Se vocês quiserem vê-lo por completo também, tá lá o canal dela, ok? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema, porque assim, é uma coisa que, em geral, a gente relaciona muito ao público masculino, né? Então, ver mulheres falando sobre possíveis vícios relacionados ao tema, ou enfim, né? Tem uma moça, aquela que fez alguns vídeos falando de head e tal, né? Uma ruiva que fazia conteúdo. Ela também fala bastante sobre isso, sobre o vício que ela tem, que ela tinha, não sei. Eu nunca assisti o vídeo dela sobre esse tema, mas eu já vi que ela fala também, tá bom? E agora nós vamos assistir o vídeo da Sherlyn. Eu quis trazer uma opinião de alguém mais de fora, vamos chamar assim, até para a gente ter uma ideia um pouco mais direta, vamos dizer, de uma pessoa que não esteve tão ligada ao tema, porque a outra moça ela produzia conteúdo também, né? Então, pelo menos para a gente ter uma noção de uma mulher mais comum, né? Mulher mais do dia a dia, que provavelmente é o caso da Shirley. Eu não sei, tá bom? Nós vamos assistir juntos aqui. Eu não sei a história, eu não sei o que ela vai contar, mas vamos descobrir. E uma coisa que é muito importante que você faça para o bem de todos os canais, tá? É apoiar aqui o patrocinador de hoje, porque são com esses patrocínios que o trabalho continua firme e forte, que a gente pode mandar nossa mensagem aqui para vocês, tá bom? Então, se você apoia o meu trabalho, faça o mesmo com o Bad for Day, que é o canal que eu estou fazendo a divulgação hoje. É um canal que fala principalmente sobre o futebol, então você curte futebol? Vá lá, entra no canal dele, faça sua inscrição e me ajude também, beleza? Agora vamos ver o caso então da Sherlyn, o dia que ela parou de assistir aí conteúdo adulto, né? E o que será que a visão dela, a opinião dela pode ter aí de repente de lição para nós também, que estamos talvez lidando com esse problema, com esse vício, enfim, vamos ver. Vamos começar com o dia que eu comecei a ver, né? Faz alguns anos, pois faz aproximadamente 15 anos que eu conheci a pornografia. Eu era muito jovem, eu tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade, por aí, quando eu vi o meu primeiro vídeo. Fica até o final, porque eu vou te falar todo o efeito que fez na minha cabeça e como foi que eu me livrei desse vício tão prejudicial. Então eu era muito novinha, a primeira vez que eu assisti. Quando você é nova, você é curiosa. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi era só de uma mulher pelada, tocando-se, fazendo todas as cenas dela. E eu achei muito interessante. Falei, meu Deus, isso daí. Fiquei super curiosa, fui procurando mais. Infelizmente, na minha casa não tinha internet ainda, porém tinha vários CDs. Então eu acessei várias vezes, eu vi vários vídeos. Depois disso, quando eu tinha 10 anos, eu morei com meu pai na Espanha. E ele passava na TV, né? Eu lembro que tinha uma colega de quarto, também criança, né, da minha idade, e a gente via. Naquele tempo era só diversão, né? Que engraçado. A gente não sabia o porquê que isso provocava alguma coisa, o porquê que era tão legal assistir, enfim. Fui continuando. Quando veio a internet, com uns 12, 13 anos, né, já com internet, eu quero falar que até lá eu continuei vendo enquanto eu tinha acesso. A gente fazia questão de ficar acordado para assistir e coisa arada e tal. Com 13 anos, por aí eu lembro que o meu gênero foi mudando. Eu já, com a vinda da internet, você tem um mundo de oportunidades, né, do que assistir, categorias e essas coisas. Então, eu fui assistindo coisas diferentes. Fui me autoconhecendo meu corpo. Meu primeiro contato sexual foi com as telas. Então, eu via sobre tudo, como que era, né? Casal. Mas, como eu acho que por ser meu primeiro contato com um vídeo sobre mulheres só, eu fiquei por muito tempo só vendo vídeos sobre mulheres. Por vários anos, eu só chegava lá vendo vídeos sobre mulheres. Isso fez um clean na minha cabeça, porque por uma parte eu falava, que estranho, né? Eu não gosto de mulheres. Porém, é assim que eu chego lá. Então, uma parte de mim se perguntava, será que eu gosto? Será que é isso mesmo? E aí, né, hoje eu entendo como a mente pode, a sexualidade da mente e a sexualidade real pode ser diferentes. Isso que é o mais bizarro. Por isso que tem pessoas que podem chegar a sentir prazer por umas coisas bizarras. Mas não parou por aí.
Quando fui ficando mais velha, 15, 16, 17 anos, eu não sei exatamente quando que fui mudando. Porém, eu fui entrando na categoria fantasias, eu comecei a ver todo tipo de fantasias. E isso daí, eu via que isso daí ia moldando minha sexualidade. Por exemplo, quando eu já era mocinha, quando eu comecei a me experimentar com, enfim, a viver a vida, não me excitava coisas que não tivessem uma narrativa, que não tivesse uma história. Então, para mim, sentir prazer, sentir tesão, tinha que ter uma narrativa. Não era só uma pessoa, tinha que ter um contexto. Essa pessoa é isso, isso, aquilo, e você não pode ficar com ela por isso, isso, aquilo. E isso me despertava muito, muito tesão. E foi assim por vários anos, tanto que eu podia ficar meses sem ter ninguém, sem estar com ninguém, e preferia muito mais ficar com as telas se não tivesse alguém que tivesse essa narrativa. Então, por meses, foram assim por anos, e chegava um ponto que, por eu ser de uma família religiosa, sempre, né, eu me sentia mal. Mas com o tempo eu fui me sentindo cada vez pior, porque minha categoria foi piorando, eu ia ficando cada vez mais hard, cada vez mais dark, e falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo comigo? Enfim, eu tentava parar, como eu falei num vídeo antigo que eu falei sobre os meus hábitos, eu tentava reduzir, eu falava, eu vou viver só uma vez. Daí eu me sentia mal, a tristeza durava, sei lá, segundos, e eu já tava pronta para outro vídeo. E o pior é que eu me acostumei a segurar. Eu gostava da dopamina que me soltava momentos antes de eu chegar ao ápice, então segurava, e com isso você ia vendo vários vídeos, e você fica alimentando sua mente fica associando coisas a coisas que não tem que associar ao prazer. Então, pra mim, ter uma sexualidade real foi muito difícil. Gente, foi agora, faz 2 anos que eu consegui realmente chegar a sentir alguma coisa, ou ter alguma coisa fora das redes. Porque antes, além daquela parte que era o que me fazia ter tesão, meus envolvimentos com os homens era necessariamente tudo performance. Era o que eu aprendi e pra mim era isso, eu tinha que chegar lá e performar. Os homens, né, óbvio, adoravam, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa, porque era isso que eu aprendi. Mas eu nunca tinha nem chegado lá, sempre fui só sozinha que eu chegava lá. Nunca tinha, até meus, sei lá, que idade, eu nunca chegava lá com ninguém, era uma coisa minha, por isso que eu preferia, inclusive, ficar comigo mesma e com o celular. Então, foi passando os tempos, e quando eu comecei, né, quando os homens queriam insistir, me fazer chegar lá, sempre eu tinha que lembrar algumas cenas dos filmes. Eu não conseguia normalmente assim, não. Como as pessoas me insistiam muito, né, daí eu me sentia mal, daí eu tinha que fazer isso. E também me sentia mal porque eu falava, caramba, eu tô reduzindo aquela pessoa a um mero objeto, porque no fundo o que tá me fazendo chegar lá é um filme que eu assisti. Então isso daí foi distorcionando tanto minha cabeça, e como eu falei, aquele negócio de você querer largar e você não poder, tinha vezes que eu virava a noite assistindo. Eu virava a noite, eu via já lá de manhã e falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Sem contar que eu me sentia muito suja, né? A gente se sentia, meu Deus do céu, olha só. Hoje já se sabe que é uma prática ruim, que faz mal, mas naquela época ninguém falava disso. Muito menos dos efeitos das mulheres, né? Eu era estranha da escola, não é essa louca aí que assistiu. Nossa, todo mundo olhava como que ela tem pornô no celular, tô louca essa menina. Eu, sempre me achei fora da casa, assim. Eu acho que foi por isso que desde nova eu me aventurei a experiências que não eram da minha idade, ou que eu não deveria estar fazendo nessa idade. Então, o que aconteceu? Quando tudo mudou? Depois que eu descobri que eu não era lésbica e que realmente era tudo coisa da minha cabeça, tudo mudou com o meu noivo, recentemente. Como eu gostava muito dele, e ele era um cara igual que eu, que ele também, por causa da pornografia, ele tava na cabeça dele que ele tinha que fazer a mulher sentir prazer. A mesma coisa que eu, só que em masculino. Então, eu via ele tão dedicado a mim, e eu falava, não, eu não vou fazer isso, eu não vou reduzir ele a um mero objeto. Então eu tenho que me concentrar. E assim foi, eu consegui me concentrar na terapia, eu levei pra terapia também, fazia bastante aulas de autoconhecimento do meu corpo, de me olhar. O psicólogo, eu lembro que me falou para olhar bastante no meu corpo, me passar cremes, passar coisas no meu corpo para, enfim, para me conectar mais comigo, já que o meu era visual, eu tinha que olhar mais. Então, como eu a gente ia para lugares onde tinha espelhos e coisas assim, e era mais fácil de conectar. Então, com o tempo, eu não precisei mais acessar essas imagens. Na verdade, com ele eu nunca acessei,
foi uma coisa que eu me comprometi, não, eu quero mudar. E para deixar, né, de assistir, foi assim. Eu fui vendo que, nossa, eu tinha uma pessoa incrível, e aquilo lá já depois, né, como foi recente, já tinha vários estudos que falavam que você só tem a perder com essas coisas. E eu tava numa fase que eu queria me reconectar com minha espiritualidade. E a pornografia é uma coisa que, nossa, parece uma fonte maligna do inframundo que tá lá, né? Tudo de podre está lá. E graças a Deus hoje faz, sei lá, 2 anos e meio que eu não assisto. Por aí. Bom, tem uma parte final do vídeo, ó, a gente assistiu até o 8:32, se vocês quiserem continuar lá depois, fiquem à vontade, tá bom? Mas primeiro fica aqui comigo, vamos falar um pouco sobre essa questão, tá bom? O que acontece? É assim, ó, quando a gente vê o caso da moça aí, eu sei que muitos, isso eu não tenho controle e nem quero ter, mas eu sei que muitos já vão chegar assim, olha, eu vou falar um monte de coisa nos comentários e tascar a lenha. Mas a gente sabe que essa é uma realidade que acontece com os homens também em algum nível, né? Existem aspectos onde você tem o ato real e tem a situação ali que você está assistindo num vídeo. A depender se realmente você está com um vício sobre o tema, que é o caso da moça aí, né? Realmente, imagina, varar a madrugada assistindo essas coisas o tempo todo e não sei o quê, e quando tem o ato real não consegue se conectar, só consegue chegar lá por conta disso, 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 né? Então, o homem, ele pode passar por uma situação desse tipo. Então, o vício, ele é muito relacionado mesmo à forma como ela citou, tá? Eu não sou um cara contrário a você utilizar esse recurso em algum momento da sua vida, né, e tal. Só que é importante entender que precisa ter muito equilíbrio, porque do contrário, realmente isso pode gerar, né, e no homem acontece mais, não dá para negar, mas pode gerar sim essa distorção muito grande, né? Tanto a distorção dos corpos femininos, aquela coisa toda, mas também a distorção do ato em si, porque quando a gente vai pro real, não tem o mesmo nível de pressão, né? É diferente. Né? Então, para o homem, por exemplo, que ele necessita muito da performance, né? Ele necessita estar bem mentalmente, tem que estar tudo direitinho para poder, na hora de chegar lá, chegar e fazer bem e poder terminar, né? Infelizmente, assim, não dá para negar. A mulher, ela tem uma expectativa sobre isso. Então, o homem, ele já tem uma pressão maior nesse aspecto. Então, se ele chegar lá no ato e ele não sentir a mesma coisa que ele sente quando está assistindo um vídeo e ele começa a relacionar demais, então para ele vai ser ainda mais difícil. Para a mulher, né, a gente sabe, a dificuldade dela não é ter o ato em si. Ela mesma citou que ela conseguia fingir uma performance, não sei o que, os caras achavam legal e tal. O cara nem percebe se a mulher realmente gostou muito ou não e tal, a não ser que ela transmita isso em algum momento, né? Então a percepção masculina é um pouco diferente da performance da mulher, né? Então, para elas é mais fácil, só que ao mesmo tempo ela fica se questionando. E sim, tá? Os estudos mostram perfeitamente que muitas mulheres têm, quando elas têm muito esse hábito de assistir esse tipo de conteúdo, elas costumam assistir sim conteúdo entre mulheres mesmo. Né? Se você mesmo for no site mais popular do tema, tem lá uma aba que é sessão para elas, alguma coisa assim, vocês vão ver que os tipos mais comuns envolvem mulher com mulher e também uma coisa que até chamou minha atenção quando eu fui ver, tem muito conteúdo, muito mesmo, e as mulheres gostam de assistir homens bem mais velhos com mulheres mais jovens. Tá? Então, esses são os dois temas que vocês vão mais encontrar. E eu lembro, se eu encontrar, eu até coloco aqui na tela para vocês, mas eu lembro de ter visto uma pesquisa, uma época, que mostrava que assim, que os homens eles tinham uma predileção maior para acompanhar conteúdos mais hardcore, tá? Mais difícil, mais aquela coisa assim mais nojenta, vamos usar o termo correto, né? Só que as mulheres gostam muito do conteúdo de mais, se é que vocês me entendem, mais hard no sentido de viopência, tá? Vamos chamar assim. Então, são conteúdos que realmente remontam para ela. Ela mesma falou, precisa ter uma história, precisa ter um contexto. Então, acaba que esse contexto também chama muita atenção das mulheres que utilizam tem esse hábito, né, de assistir conteúdo adulto, tá bom? Foi um vídeo bem interessante. Eu acho que trouxe pra gente uma reflexão legal sobre o que acontece com elas, qual que é a percepção. Então, perceba, ela assistiu desde cedo, foi introduzida nesse mundo, tinha um fator de uma família ali e tal, religiosa, e aí ao mesmo tempo ela ficou nessa dúvida, será que eu gosto mesmo de homem ou não, né?
Isso pode acontecer com todo mundo. Então, por isso que eu não quero julgar 100% a moça ali. Eu entendo que pode acontecer e é interessante vocês terem essa percepção de que aquilo ali é um ser humano, tá? Eu posso entender as frustrações que muitos de nós temos com as questões do feminino, o quanto que a seleção delas muitas vezes parece bem injusta, o quanto que a reclamação delas parece bem incorreta, bem inadequada, o quanto que tem uma série de fatores, leis. A gente pode falar sobre esses vários temas. Vocês percebem que quando o tema, na minha opinião, é uma coisa que é assim, que é ridículo e não tem como eu ter empatia, eu falo. Nesse aspecto eu consigo ter, porque realmente é uma situação que pode acontecer. A gente está num mundo, nós temos uma série de estímulos e situações que podem virar para as pessoas e levantar uma série de questionamentos. Inclusive, pode acontecer, se você às vezes não tem uma estrutura familiar e tudo mais, de você começar a ver essas coisas, embananar situações, confundir tudo, começar a ir por caminhos. Ela mesma de alguma forma falou que fez isso, né, o que não foi legal para ela ali e tal. Ela falou que teve experiências que ela não deveria ter tido, né? Enfim. Então, pode ampliar isso ainda mais quando você não tem uma estrutura familiar e, por consequência, depois lá para frente pode ser tarde demais, tá? Então, as pessoas em geral podem sim sofrer muito por meio do vício, eu vou repetir, vício no conteúdo adulto. Não sou o cara que não pode ter, que não sei o quê. Eu vejo que tem muitos produtores, e nada contra, né, que fazem uma campanha muito forte contra isso. Que você tem que fazer o NoFap, não sei. Aí eu já começo a pensar que você está, de certa forma, reprimindo em excesso a própria masculinidade que você tem. Entende? Então também você tem que tomar um cuidado. Eu falo de equilíbrio aqui nesse canal. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que entender que, olha, você tem sim a necessidade disso. Se você consegue se controlar legal e não sente falta, tá tranquilo, ótimo, ótimo. Se você sente que, poxa, eu gosto de relaxar nisso e tal, se você não ir para esses conteúdos hardcore muito pesados que podem embananar sua cabeça, uma coisa mais normalzinha, né? Beleza, vai lá antes de dormir, né? Faz isso, vai lá, relaxa, dorme, entendeu? Uma coisa mais básica, tá? Sem passar do ponto. Se você não passar do ponto, você consegue. Tem gente que não tem essa capacidade. É que nem, por exemplo, às vezes eu posso virar para você e falar assim, ó, come só um tabletinho de chocolate, não come a barra toda, né? Mas vai ter pessoa que não adianta. Se ele comer uma, ele vai querer a barra inteira, entende? Você tem que se conhecer, entendeu? Então tem um pouco disso também. Por isso que eu não critico 100% os caras que são do NoFap e tal, porque às vezes eles podem estar dando um recado legal para esse tipo de pessoa. Mas para você que percebe que, não, é possível sim, eu consigo ser equilibrado, tranquilo, né? Então, beleza. Então, estabelece uma meta ali, tipo, no máximo uma vez por dia, no máximo, né? Já tá de bom tamanho, entendeu? Uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, não sei. Vai de você, beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, tá? Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e de fazer a sua inscrição também lá no canal, tá? Bad for Day, que tá aí com o link no comentário fixado, assim como todas as redes sociais dele, tá bom? Então, para você que curte futebol, fica aí a sugestão. Fechou? Tamo junto e até a próxima.